Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! Tropa de Elite é um caso interessante de uma produção que foi feita com um propósito específico, mas que na prática atingiu justamente o resultado oposto do que seus realizadores queriam. Além disso, é o único filme nacional que conseguiu criar um personagem que foi capaz de entrar para a nossa cultura pop a ponto de ser lembrado até hoje. Então dá aquela moral e se inscreve aí no canal. E bora falar de Tropa de Elite e seu ícone Capitão Nascimento. Chegou a tropa de elite, eu sou duro de rua. Para falar de Tropa de Elite, não tem jeito, tem que falar de política. Não tem como abordar esse filme sem falar sobre o contexto político em que ele está inserido, assim como o próprio cinema nacional como um todo. No Brasil, o meio artístico é dominado pela esquerda, porque isso é um reflexo da própria cultura do país, que é dominada por essa corrente de pensamento ideológico. A maioria dos filmes nacionais tem uma preocupação de incluir mensagens que refletem esse tipo de pensamento. A própria iniciativa de fazer um filme no Brasil muitas vezes tem como motivação passar uma mensagem e não entreter o público, muito diferente dos Estados Unidos, que tem uma indústria voltada para o entretenimento, que produz filmes com o objetivo direto de vender ingressos e produtos relacionados ao filme. Claro que lá também existem produções que têm como objetivo espalhar ideologias, mas de uma forma geral, a ideia é pensar o filme como um produto e monetizar ao máximo para que esse produto tenha um bom lucro. Simples assim. No Brasil isso não existe. Não há estúdios privados cujo negócio é produzir filmes para lucrar. Não existe uma Hollywood brasileira. O nosso cinema tem a pretensão de ser artístico, intelectual e vive de dinheiro estatal. Muitos cineastas querem fazer um filme apenas porque eles acham que a sua missão é, de alguma forma, conscientizar o público de algo que eles acham importante. Geralmente tem relação com algum aspecto social, e claro, sob o ponto de vista da esquerda. E aí a gente entra em Tropa de Elite. O diretor José Padilha é mais um que tem um viés de esquerda. Basta analisar o seu filme anterior, Ônibus 174. A ideia de mostrar todo o sistema corrupto em que a polícia do Rio de Janeiro está inserida é boa, mas a intenção vai além disso. Retratar o policial como um dos vilões desse contexto. O Capitão Nascimento é isso na cabeça de José Padilha, e do ator Wagner Moura, um esquerdista radical e militante. Basta ver que ao longo do filme ele é retratado como alguém que é truculento até com a própria esposa, em uma das cenas, o que faz com que ela o abandone. Só que Padilha e Wagner Moura não contavam com a resposta do público, que viu no Capitão Nascimento uma espécie de herói que busca colocar ordem em todo aquele caos que é a cidade do Rio de Janeiro. Claro que todos os bordões e expressões engraçadas ajudaram a audiência a simpatizar com o Capitão do BOPE, mas o fator principal da visão positiva do público é: esse cara caça os bandidos e os pune sem piedade. Ele resolve o problema. Além disso, o filme tem características que geralmente não aparecem num filme nacional. Tem boas cenas de ação, um protagonista carismático, frases de efeito e uma música tema que fica na cabeça. Tudo isso contribuiu para que o filme entrasse na cultura pop, algo que normalmente só personagens de filmes americanos conseguem justamente porque eles têm esses elementos de forma recorrente. Padilha percebeu o que aconteceu e tratou logo de modificar seu protagonista na sequência. Em Tropa de Elite 2, Nascimento não está mais no BOPE, se questiona sobre seu passado na polícia e, após alguns atritos, se vê obrigado a se aliar ao esquerdista da história para pegar os corruptos. Apesar disso, a sequência é muito boa em mostrar como a estrutura política do país é corrupta, o surgimento das milícias e como elas passaram a ser mais um problema para o estado do Rio de Janeiro. Se a mentalidade do cinema nacional fosse como a dos americanos, Tropa de Elite com certeza teria virado uma franquia com mais sequências, filmes derivados, com novos personagens e até mesmo produtos de merchandising como action figures do Capitão Nascimento. E teria feito ainda mais sucesso porque é uma marca com grande potencial. Mas a preocupação em fazer cinema apenas para mostrar uma mensagem de cunho social impede que algo assim aconteça no Brasil. Não é qualquer mensagem, mas uma que transmita alguma visão de mundo com viés de esquerda. Só que Padilha e Wagner Moura não contavam que o vilão da história idealizada por eles seria visto como um herói pelo público, que eles pensavam estar agradando ao retratar um policial como alguém nocivo para a sociedade. Isso foi um tremendo choque de realidade para o diretor e o ator principal de Tropa de Elite. E é bem provável que principalmente Wagner Moura, que se tornou um militante ferrenho da extrema esquerda, se arrependa de ter feito seu mais icônico papel. Saber que o público abraçou o Capitão Nascimento deve causar arrepios até hoje em Wagner Moura. O que importa é que Tropa de Elite é o único filme nacional que conseguiu criar um personagem que até hoje é lembrado pelo público,
algo raro no nosso cinema. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Até a próxima!